Olá, boa tarde. Aqui nos encontramos para mais um estudo, mais um bate-papo sobre essa obra magnífica que é O Nosso Lar, psicografia do nosso amado Chico Xavier, do espírito de André Luiz, na Terra Carlos Chagas, que por razões óbvias adota um outro nome, porque o Chico ele teve problemas. Fico feliz que você e o Tônio e a família já estejam recuperados. E parabéns pelo seu depoimento lá no Face, né? Aí no Face, né? Sobre a questão do Covid. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que falta solidariedade e compreensão para as pessoas. Mas enfim. E aí, só para relembrar, o André, né? Muito curioso como cientista que sempre foi, ele quis acompanhar, porque eles tinham um compromisso e tal, e eles foram participar. Quem assistiu o filme consegue perceber isso claramente. Ele foi acompanhar todos na prece, na hora do Ângelus, que eles chamam, né? E nós trazemos isso para aqui para o plano material, que é a oração das 6 horas, aquela coisa toda. E aí ele fica extasiado com a oração, e ele viu o harmonioso hino cantado por 72 vozes, coro de anjos, né? E a fisionomia do Clarencio, naquele ciclo dos veneráveis companheiros dele, tocada de uma intensa luz. O que era isso? Era como se eles abrissem uma egrégora, né? Como se eles abrissem um canal direto com Jesus, e a partir dali, essa prece, gente, deve ser maravilhosa, enfim. E aí essas vibrações e a prece começam. E terminada, ele vai termina a oração, ele fica em êxtase, ele não consegue entender muito o que está acontecendo ainda. E aí ele volta para o aposento, né? Lembrando que ele foi resgatado. Não é sempre que eu vou lembrar desde o início, não. No primeiro capítulo, ele é resgatado porque ele passa de 7 a 8 anos no umbral, porque ele entra e a consciência dele cobra dele, como se ele estivesse entrando a título de suicida. E ele se indigna porque ele diz que ele não tirou a própria vida. Quer dizer, na cabeça de muitos, o suicida é só aquele que dá um tiro, que toma veneno, enfim. Mas não, dentro da doutrina espírita, você pode entrar à guisa de suicida se você foi glutão, se você não cuidava do seu corpo, se você era displicente. Então, é o que a gente chama de suicídio indireto. E ele viu as energias, o contato com as pétalas que vinham do alto. É algo fantástico. E depois ele foi regressado para o nosso lar, né? Isso na oração, já resgatado, já mais ou menos meio que retomando o equilíbrio dele. Bom, agora nós vamos para o nosso quarto capítulo, que é o médico espiritual. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Lembrando a vocês que eu já havia mencionado antes que lá no plano espiritual também tem sol. Então, como é que acontece, né? Nós estamos aqui no plano material numa terceira dimensão. O plano espiritual é numa quarta dimensão. Então, nós dividimos, basicamente, o mesmo espaço dentro do nosso globo terrestre. Nada extra Terra. É tudo dentro do nosso próprio planeta, mas numa outra dimensão. Então, voltando, claridade reconfortante atravessava a ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam meu íntimo. Tinha a impressão de beber a alegria da vida a longos goles. Na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar. O apego à família que ficara distante. Isso é sempre. Isso acontece sempre. Por isso que eu sempre aconselho,
Quando as pessoas perdem entes queridos, que eles desencarnam, eu falo, olha, não fica chorando muito, não fica se lamentando muito, porque a dor é uma via de mão dupla. Os que partem também sentem saudade da gente que fica. Ainda mais na situação dele, né? Que cai a ficha, porque quando, pouco antes dele ser resgatado, ele começa a passar por um processo que a gente chama de ampliação de consciência. Então ele começa a perceber, o André Luiz, como ele tratava a família dele, enfim, o tempo que ele desperdiçou enquanto esteve encarnado. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. A gente vai observar, se a gente der continuidade às outras obras do André, ele é extremamente curioso, como todo cientista. Lembre-se, ele foi Carlos Chagas. Carlos Chagas foi um grande cientista brasileiro que descobriu a doença de Chagas, por isso tem o nome dele. Ele foi um cara que fez vacinas, é um cara que foi muito ligado à pesquisa, à ciência. Então, como cientista no plano espiritual, isso nos anos 30, ele desencarna nos anos 30, portanto, sequioso, né? Até aquela época nós não tínhamos literatura, nem na literatura espírita, primeiro porque Chico Xavier começa em 1927, se não me engano, entre 1927 e 1931, ele começa as obras psicográficas dele. E não as de André Luiz. As de André Luiz vão um pouquinho mais além. Portanto, na época em que Carlos Chagas, vamos chamá-lo de André, para ficar mais fácil, quando André Luiz desencarna, ele vai para o plano espiritual totalmente desprovido de informação sobre como é a vida no plano espiritual. E, obviamente, nós aqui no plano material, quando o Chico psicografa, para nós é um presente, porque é todo o percurso do André, todas as descobertas dele no plano espiritual. Então vamos prestar atenção, se você é uma pessoa que tem curiosidade de saber como é, aprenda um pouco. Eu assisti o filme, o livro tem muito mais informações e detalhes. Então vamos lá. Aqui ele fala do sol, ele fala do descanso, só um parêntese, e é porque eu mudei minha bochecha também, tá doendo pra caramba. Mas é que quando ele fala do descanso, quanto menos evolução nós temos espiritual, mais nós necessitamos. No plano espiritual, estou falando como espírito desencarnado. Precisa de sono, daquele caldinho bem ralo, mas precisa repor as energias de outras formas, né? Não se alimenta do sol, de prana, de meditação. Muitos espíritos fazem isso lá no plano espiritual, mas não era o caso do André. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não consegui e concluí que sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Ele não tinha domínio ainda. Quando você for rezar, um parêntese aqui, para alguém desencarnado, é importante a gente rezar para que eles aceitem a nova condição. Porque eles vão ter que aprender a viver do outro lado. Não é tão igual quanto aqui. Por exemplo, ele tô melhorzinho, levanta. Não, ele precisa da energia. E por tudo que ele passou, dos 7 a 8 anos na zona umbralina densa, do umbral denso, ele precisa do recurso magnético dos enfermeiros, que nada mais é do que o passe de um espírito para outro. Não voltara a mim das surpresas consecutivas. Quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, lembra? Clarencio foi aquele velhinho que resgata André, acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me, atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor, Clarencio, da véspera, indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro, prestando informações. Sorridente,
O velhinho, amigo, apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Quer dizer, ele foi resgatado, ele foi recuperado, já estava lá em nosso lar, mas no momento em que esse amigo, o Henrique, fala que pena que ele tenha vindo pelo suicídio, ele se irrita pelo orgulho. Percebam o que acontece com ele. Creio haja engano, asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas, meu irmão. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E é a partir dessa conversa que ele vai começar a entender, mas ainda eivado, como dizem, né? A Joana de Ângeles e o André, eles adoram essas expressões da época deles, vamos combinar. Eivado de sentimentos ainda, né, inferiores que ele trouxe com ele. Agora que ele vai começar a entender por que ele foi chamado de suicida. E nós também. Inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Olha o que ele está trazendo pra gente. André Luiz não foi nenhum santo, né? Naquela época, era muito comum os homens terem vida sexual desregrada. E ele desencarna nos anos 30, sífilis na época da juventude mal cuidada. Quem assistiu o filme lembra que ele bebia, vivia nos prostíbulos. Isso na época que ele era mais jovem, né? O que não impede que ele tenha dado continuidade depois de casado, depois de de um certo tempo da vida dele. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Veja, Henrique dá para ele, diz, olha, você estava com problemas físicos, tudo bem que você lutou para sobreviver, que você não queria morrer, mas o seu comportamento. E aí ele vai começar a entender essa relação. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Só fazendo um parêntese, eu tenho batido na tecla bastante hoje, quando eu presencio amigos meus, pessoas que eu gosto muito, brigando por questões inócuas, né? Assim, inócuas porque ninguém muda ninguém, gente. Se eu gosto de melancia e a Senita gosta de laranja, ela vai continuar chupando a laranja dela e eu a minha melancia. Por que eu vou discutir com ela? Não tem como. E eu tenho observado uma polarização. Não estou dizendo que ou esteja certo ou B esteja certo, mas cuidado como você conduz essa discussão dentro de você. Eu estou falando de cólera. E aqui nós temos um exemplo que é o André Luiz, né? O que aconteceu? Porque ele era muito sisudo, realmente. O André, ele era muito...
Ele era um cara extremamente fechado, sabe? Como todo cientista, era um cara afastado das questões da religiosidade. Ele assumia isso. Ele era totalmente... Ele ia à missa de vez em quando, mas protocolarmente. Ele ia, não queria saber de nada, entendeu? Era aquela coisa meio pro forma. Olha o que aconteceu. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Câncer, obstrução intestinal. Isso tinha a ver com o comportamento dele, com a maneira como André Luiz tratava, provavelmente a família, os seus subordinados. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, isso é o médico falando para ele, já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? E aí, como médico, desapontado, singular desapontamento invadira meu coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. É nesse momento que começa a cair a ficha do André. É por isso que eu falo, gente, vamos acordar para as coisas, né? A gente tem isso aqui como exemplo. Isso aqui não é romance. Isso é real. Isso aconteceu. Claro, eu acredito nisso. Tenho certeza que a Senita também acredita nisso. Aconteceu. E aí o médico, o Henrique, continua falando. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Quer dizer, deixando claro que ele havia se comprometido com alguma coisa e que ele não fez porque ele morreu antes. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. E aí, o André, ele meio que entra em parafuso, porque tudo cai por terra, tudo que ele pensava, tudo que ele acreditava, tudo que ele conhecia enquanto cientista. O fato dele não ter cuidado da sífilis, dele ter tido a sífilis, porque o que é a sífilis? Doença venérea, ou DST, doença sexualmente transmissível. E se vocês pararem para pensar, hoje em dia, eu não sei se a sífilis... Existe uma doença venérea que está voltando. Eu acho que é a própria sífilis. Por quê? Desregramento sexual, falta de uso de preservativos. E é interessante como a humanidade regride, né, com tanta informação. À medida que nós vamos tendo mais informações, parece que a gente vai desprezando e se achando acima do bem e do mal. Enfim. E aí vai o André começar a pensar em tudo aquilo que ele estava ouvindo do médico. E sendo ele também médico. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, conseguia juntar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação. Quando a gente vive inversão de valores. Joana de Ângeles chama isso de atavismo cultural. O que é atavismo cultural?
São aqueles valores que nos são passados de geração para geração e a gente vai absorvendo e a gente se agarra a eles como se fossem as únicas verdades, como se aqueles comportamentos fossem comportamentos normais. E aí ele começa a pensar, né? Conceituar até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Então, para ele, criminoso é quem mata, suicida é quem se mata. Mas ele não levava em consideração o desrespeito ao próprio corpo. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura. Observem que ele vai falar algo que muita gente pensa, né? No dia do juízo final, Jesus vai julgar. Não. Jesus não julga. Ah, Deus vai julgar. Não. Deus não julga. Você julga. A sua consciência, quando despertada, porque até então, ele até a hora do Henrique, que é o médico, falar com ele estava reagindo com grosseria. Perceberam? O senhor está enganado, não foi assim, né? Com uma certa arrogância. E o médico paciente, já provavelmente ali há mais tempo. Não, meu amigo, você não está entendendo. Vou te bater real, qual é? Você está falando de uma coisa e eu estou falando de outra. Então presta atenção porque eu vou te ensinar o caminho das pedras. É mais ou menos por aí. E aí ele começa a mostrar para ele o que o André havia feito. Então, se você é uma pessoa, Alain, então quer dizer que toda pessoa gorda, gulosa, esganada, depende do que você faz. Se você é uma pessoa que é raivosa, você vai se envenenar. O que vai acontecer? Você vai danificar provavelmente o seu fígado, o seu estômago ou os seus intestinos, que são os órgãos dos sentimentos e das emoções. Então, presta atenção. Respira azul. Mas vamos aprender aqui com ele. Com as meditações do André, fica muito interessante, porque essa é a trajetória dele. Então a ficha dele vai começar a cair, né? E aí ele vai começar a reconhecer os pontos fracos dele. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Quer dizer, ele não tinha ido para o inferno, não tinha julgamento, aquela coisa meio metafórica, aquela coisa, né? Contudo, benfeitores, olha só que legal. Então ele imaginava, todo mundo imagina que vai ser julgado no inferno, aquele negócio do capeta, sei lá. Ou você sentado no tribunal do júri, um senhor de barbas brancas, anjos, querubins e serafins, e você ali chorando copiosamente, e eles mostrando, meu filho, não. Foi numa conversa informal num hospital, onde ele estava internado, era um médico como ele, e aí ele vai falar o que ele esperava e o que tinha acontecido. Vamos lá. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam minhas fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas, que é o que nós somos, né? Nós agimos como se nós fôssemos crianças sem orientação nenhuma. E o que é pior, a gente sabe. A gente sabe. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria minha vaidade de homem. Olha que interessante que vem na sequência. Talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Quer dizer, se ele estivesse sendo julgado no inferno com um diabinho, com um tridente, mas não, eram pessoas de bondade extrema, sorridentes, pacientes e benevolentes e serenas. Não os estavam, em momento algum, julgando ou acusando, estavam apenas lembrando a ele coisas que para ele passaram batido. E ele, quando começa a dizer, mas por que suicida? E aí eles vão mostrar para ele por quê. Todavia,
a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação, doía-me a vergonha. E chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão das minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma verdade torturante, uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito, a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido. Ó, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Quer dizer, você não é o único, né? Não é o primeiro e nem vai ser o último. Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento. Esta palavra, guardem, porque eu vou voltar a ela. Aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso. Embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Vamos parar por aqui, depois nós vamos para o 5º capítulo, que é recebendo assistência. O que fica para a gente de lição e de mensagem, né? Primeiro, a aflição não resolve nada. O medo paralisa. Eu estava assistindo, fazendo um parêntese, uma live, não sei de quem, não me lembro, de vários médicos. Inclusive uma médica da Unimed de Belém, contando as experiências, enfim, falando sobre o que nós estamos vivendo hoje em relação ao Covid, né? E eu ouvindo. E uma das médicas, uma cardiologista de Brasília, se não me falha a memória, porque tinha médico tudo quanto é lugar, ela diz assim, olha, a Sociedade Brasileira de Cardiologia mostrou um dado alarmante, que tem a ver com o que ele falou aqui, por isso que eu estou mencionando isso, tá? Que é a questão da turbulência, da preocupação, da impaciência, desses pensamentos inferiores, não ajudam. Eles... Deixa eu até ver... E eles estavam contando as experiências deles. E lá, essa médica, doutora Alexandra, se não me engano, aflição não resolve o problema. Foi isso que me chamou a atenção. E ela falava exatamente disso. Houve um aumento, agora não me lembro o percentual, de pessoas que morreram em casa por ataques cardíacos. E aí perguntaram para ela por quê, e ela disse medo. Então nós estamos ficando em casa. Antigamente, uma dor no ombro, né, esquerdo, no braço esquerdo,
dor no peito, qualquer sintoma de provável cunho, né, origem cardíaca, nos levava imediatamente para os hospitais. E muitas vezes nós éramos salvos, as pessoas eram salvas a tempo. Hoje elas demoram 2 a 3 dias por medo de entrar nos hospitais. Que é o que o Clarencio explica para o André. A aflição, o medo paralisa, não te deixa perceber nada. E quando o médico Henrique de Luna começa a conversar com o André, começa a explicar onde foi que ele errou, depois fala para ele, meu filho, calma, o Clarencio, né? Você não é o primeiro, não vai ser o último a chegar aqui. Muitos de nós chegamos também nessas condições. É muito complicado a gente ter esse domínio e esse entendimento que no plano espiritual se tem. Então, qual é a mensagem que eu deixo, né, dessa lição? É que nós cuidemos mais do nosso templo sagrado, que é o próprio corpo, que é onde abriga o nosso espírito. Esse é a ferramenta mais importante de evolução que Deus nos lega, que Deus nos dá. E eu vou um pouco além. Estamos encarnados num período de pandemia, num período de transição planetária, eu acho que é uma bênção. Nós devemos ter importunado muito para eles terem permitido que a gente reencarnasse nesse momento, que nós estivéssemos aqui. Porque é a nossa oportunidade de exercitar a caridade, de exercitar a solidariedade, de exercitar a fraternidade. E esse tempo que nós ficamos isolados, da gente promover o autoconhecimento, sabe? Vamos nos conhecer, vamos saber quem de verdade nós somos e vamos reescrever a nossa história. Vamos fazer algo diferenciado, né? Eu espero que, viajando junto com o André, nós aprendamos um pouco com as experiências dele e assim possamos reescrever a nossa história. Gratidão, que a paz do Mestre seja com todos nós e que amanhã seja muito melhor que hoje. Bom domingo para todo mundo.